Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente tem em mãos um material fascinante chamado Aptos para o Reino. O peso da entrega. Ele faz um mergulho assim, bem fundo numa imagem muito poderosa do Evangelho de Lucas. A cena é bem simples, mas cheia de significado, né? É um lavrador que põe a mão no arado, só que em vez de olhar para frente, ele olha para trás. E o argumento central do texto é que essa ação, que parece pequena, tem consequências espirituais gigantescas. Exato. E a nossa missão aqui é justamente descompactar essa metáfora. O que ela realmente nos diz sobre compromisso, sobre o que a gente prioriza e sobre o que o texto chama de aptidão espiritual. Vamos investigar por que uma imagem agrícola, de 2000 anos atrás, ainda consegue nos provocar tanto hoje. Certo, vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida é um versículo em Lucas, o 9.62. O texto que a gente está analisando é bem enfático. Diz que as palavras de Jesus ali não são tipo um conselho motivacional. Um post de rede social. É um veredito espiritual. Mas o que tem de tão, assim, terrivelmente grave em olhar para trás por um segundo? O que é fascinante aqui, e o texto explora isso muito bem, é o detalhe técnico, quase prático da coisa. No mundo antigo, a agricultura era uma arte de precisão. Um lavrador que olhava para trás enquanto arava, ele cometia um erro primário. O sulco, a linha na terra, saía torto. Não era uma questão de opinião, era uma lei da física, né? Um desvio pequeno no olhar ali no começo comprometia a linha inteira. E isso, claro, afetava a semeadura e, no fim das contas, a colheita. Entendi. Então, a imagem não é só poética, ela é funcional. Exatamente. É como tentar desenhar uma linha reta olhando para o lado. Impossível. Ou, sei lá, trazendo para hoje, é tentar dirigir uma estrada olhando só pelo retrovisor. O desastre é certo. É essa a ideia. O texto usa essa imagem bem concreta para ilustrar uma verdade espiritual, que é a seguinte: um olhar dividido gera um caminho torto. Existe uma relação de causa e efeito muito clara, que a fonte até destaca. O olhar determina a direção determina o sulco, e o sulco determina a qualidade do fruto. Certo. Então, quando se fala de seguir a Cristo, a lealdade não pode ser parcial. Então, o problema não é só ser um pouco menos eficiente na tarefa. O texto vai mais fundo, né? Diz que a questão central é perder a clareza de quem Cristo é quando ele caminha à frente. Isso muda tudo. Muda tudo. Não é uma falha de técnica, mas, segundo essa análise, é uma falha de foco, de lealdade. E não a trata como algo inocente, uma saudade boa. Ela é descrita como uma força gravitacional que o passado exerce sobre o presente, e isso enfraquece a decisão de seguir em frente. Faz sentido. Pense em como é fácil ficar horas rolando o feed de fotos antigas. A gente está ali revivendo uma versão idealizada do passado, enquanto a vida acontecendo, né? É essa mesma força que o texto descreve. Uma que puxa a gente para longe do presente. E aqui o texto faz algo que eu achei brilhante. Ele pega essa ideia de olhar para trás e transforma num diagnóstico prático. Não é só uma metáfora vaga. São 4 armadilhas mentais bem específicas que, pensando bem, a gente vê no dia a dia. Qual é a primeira delas? A primeira é a saudade do Egito. É uma referência direta ao povo de Israel no deserto. Eles foram libertados da escravidão, mas no primeiro aperto, no primeiro perrengue, começaram a sentir falta da comida, da suposta segurança do Egito. O texto define isso como um desejo silencioso pelos prazeres de uma vida que já foi abandonada, É aquela memória seletiva que só lembra do que era bom e esquece o porquê da decisão de sair de lá. É a famosa "a grama do passado é sempre mais verde". A segunda armadilha qual é? A segunda é o medo do custo. É aquela hesitação que bate quando a pessoa percebe o que vai perder ao seguir esse novo caminho. Certo. Pode ser status, conforto, aceitação de amigos, da família. É um momento em que a calculadora entra na equação da fé e a pessoa começa a pesar se o ganho espiritual compensa a perda social ou material. Faz todo sentido. E depois vem a dúvida existencial, que me parece a mais interna de todas. É aquele questionamento.
Será que todo esse sacrifício vale mesmo a pena? Exato. O texto menciona que isso acontece especialmente num mundo que despreza a cruz, ou seja, que não valoriza esse tipo de entrega. É a crise de fé que acontece no silêncio da mente. Exatamente. E a quarta, que é muito poderosa, é o apego às feridas. É quando mágoas, traumas, ressentimentos não resolvidos mantêm a pessoa emocionalmente acorrentada ao passado. Ela até tenta andar para frente, mas cada passo é ditado por uma dor antiga. O olhar fica preso no retrovisor não por saudade, mas por um trauma que ainda comanda as reações do presente. Sabe, esse último ponto do apego às feridas ressoa muito. É fácil ver como uma mágoa antiga pode virar o filtro através do qual a gente vê todas as novas relações. Sem dúvida. É uma forma muito sutil de manter o olhar preso no passado, não é? Com certeza. E se a gente conectar esses 4 olhares ao quadro geral, o texto argumenta que um coração dividido por qualquer uma dessas coisas não é só frágil, ele se torna inutilizável para o propósito do reino. Nossa, é forte. É muito forte. A analogia usada é a de um soldado que, no meio da batalha, fica olhando para a retaguarda. Ele não é só ineficaz, ele vira um risco para toda a unidade. A aptidão, e aqui o texto menciona o termo grego eutetos, significa estar bem posicionado, adequado para o uso, como uma ferramenta perfeita para sua função. Um coração dividido impede essa adequação. Isso me leva a pensar, essas ideias de lealdade dividida e as desculpas, não é exatamente o que a gente vê naqueles 3 homens que se aproximam de Jesus em Lucas 9? O texto conecta esses pontos? Conecta diretamente. É o exemplo prático perfeito. O fio condutor que une esses 3 homens, como o texto aponta de forma muito clara, não é o que eles dizem, mas o que eles dizem depois. É a pequena expressão, mas primeiro. Ah, É nesse mas primeiro que a casa cai. vamos detalhar isso. Quem é o primeiro? O primeiro é o super entusiasmado. Aquele que chega dizendo, eu vou com você para qualquer lugar. Parece o discípulo perfeito, né? Sim, total. Mas Jesus joga um balde de água fria dizendo basicamente, ótimo, mas só para você saber, eu não tenho nenhum lugar para dormir. A prontidão dela é testada contra a realidade do desconforto total. O entusiasmo era real, mas talvez não estivesse preparado para o custo. E o segundo? Esse é o que sempre me incomodou. O que pede para primeiro sepultar meu pai. Sim, e a resposta de Jesus é chocante. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Espera um pouco. Essa resposta soa incrivelmente dura, quase desrespeitosa para a nossa sensibilidade. Sepultar o pai era uma das obrigações mais sagradas da cultura judaica. Como o texto ajuda a gente a entender o que realmente está em jogo aqui, para além da aparente crueldade? É uma ótima observação, porque a justificativa parece mais do que razoável, parece nobre. Mas o que a análise sugere é que Jesus não está discutindo a validade do dever filial. Ele está apontando para a questão da prioridade. Uhum. Alguns estudiosos sugerem que a expressão sepultar meu pai poderia significar esperar até que o pai morresse, o que poderia levar anos, para só então assumir o compromisso. Ah, entendi. Seja como for, a questão não era o ato em si, mas a condição imposta. O mas primeiro revela que o reino de Deus estava em segundo lugar na lista dele. Entendi. A lógica é que o chamado para o reino é tão urgente e absoluto que relativiza todas as outras obrigações, mesmo as mais sagradas. E o terceiro homem? O terceiro é o hesitante. Ele parece mais moderado, só quer se despedir da família. Também parece um pedido justo. Sim. E é justamente para ele que Jesus lança a advertência sobre o lavrador que olha para trás. A questão, de novo, é a condição. O desejo de se despedir pode esconder um apego que o impediria de partir de verdade. O texto conclui que o reino de Deus não pode ser um plano B. A tentativa de ajustar o chamado à nossa conveniência, ao nosso cronograma, revela que a gente não entendeu a grandeza de quem está chamando. Cristo não negocia os termos. Para tornar tudo isso ainda mais concreto, o texto apresenta o que ele chama de uma galeria de heróis e vilões, pessoas cujos destinos foram definidos, literalmente, pela direção do olhar. Exato. E do lado negativo, os exemplos são muito fortes. O primeiro é a mulher de Ló. Ela está fugindo da destruição de Sodoma, a instrução é clara, não olhe para trás. Mas ela olha.
O texto a descreve como um memorial definitivo da estagnação espiritual. Ela se torna uma estátua de sal, fisicamente presa entre o futuro que ela não quis e o passado que não existia mais. É uma imagem terrível e o que mais? Depois, o povo de Israel no deserto. De novo, a fonte menciona especificamente a saudade do paladar do Egito. Pensa nisso. Eles estavam indo para uma terra prometida, mas a memória do gosto dos peixes, dos pepinos, dos alhos, da escravidão era mais forte. Nossa. Essa nostalgia, esse apego a um conforto sensorial, custou a uma geração inteira a chance de entrar na terra prometida. Eles morreram no deserto. Olhando para trás. E o terceiro exemplo negativo é Demas, certo? Sim, um personagem do Novo Testamento, colaborador do apóstolo Paulo. O texto cita a carta a Timóteo, onde o Paulo diz que Demas o abandonou por amor ao presente século. É o olhar para o lado, sabe? Para as conveniências e prazeres do mundo ao redor que o desvia da missão. 3 exemplos claros de como olhar para trás teve consequências definitivas. Mas a galeria não tem só vilões, felizmente. Quais são os contrapontos? Os contrapontos são igualmente poderosos. O grande exemplo é o próprio apóstolo Paulo. A citação-chave é de Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E o ponto genial sobre Paulo, que o texto destaca, é que ele não finge que o passado não existiu. Ele foi um perseguidor de cristãos. Isso era parte da história dele. A virada de chave é que ele tira do passado o poder de definir seu futuro. É como dizer, isso foi o que eu fiz, mas não é mais quem eu sou. O olhar dele não está preso ao que foi, mas está cativo àquele que o chamou para ser algo novo. Uau! Essa imagem do Eliseu que vem a seguir é de parar o coração. Queimar o arado e sacrificar os bois. É o ponto de não retorno, de forma literal. O texto explora o que essa atitude radical significa. Explora profundamente. A cena é de uma força absurda. Eliseu é chamado pelo profeta Elias para ser seu sucessor. Ele estava lá, arando a terra com 12 juntas de bois. Certo. E o que ele faz? Ele não apenas deixa o trabalho para trás. Ele pega os bois, os sacrifica, usa a madeira do próprio arado como lenha para cozinhar a carne e oferece para o povo. É um ato público e definitivo. Totalmente. Ele não está só seguindo em frente, ele está sabotando a própria rota de fuga. Ele destruiu o plano B. Não tem como voltar a ser fazendeiro depois disso. Exato. E o texto faz uma provocação aqui. Quantos de nós dizemos sim ao novo caminho, mas mantemos o arado antigo guardado na garagem só por garantia? Pois é. A atitude de Eliseu força uma pergunta. A nossa entrega é total ou é condicional? O texto argumenta que Eliseu não foi radical, ele foi coerente. Se o chamado era para frente, não havia mais motivo para manter as ferramentas do passado. Essa imagem da ponte queimada é central. O texto sugere que muitos continuam olhando para trás porque as pontes com a vida antiga ainda estão intactas, sempre oferecendo uma rota de fuga fácil. A coerência de Eliseu é um modelo da entrega total. Depois de tudo isso, de ouvir sobre Eliseu, sobre as respostas duras de Jesus, a exigência parece quase impossível. Parece um padrão de perfeição inatingível. Como se faz isso no dia a dia, na prática? Como alguém consegue manter esse foco sem vacilar? Essa é a questão fundamental. E o texto é claro ao dizer que a solução não está na nossa própria força de vontade ou perfeição humana. Ninguém consegue fazer isso por conta própria. A solução proposta é um reposicionamento espiritual contínuo. Não é um evento único, uma decisão que se toma uma vez e pronto. É um processo diário de reajuste, de recalibrar a bússola interna, que, segundo o texto, é operado pelo Espírito Santo. Então, a chave não é o esforço, mas a direção. Precisamente. A chave está em onde se fixa o olhar. A fonte cita a carta aos Hebreus, fixando os olhos em Jesus. Isso não é apresentado como um clichê religioso, mas como o único antídoto eficaz contra a distração espiritual. É um ato prático de escolher onde sua atenção vai repousar. Aptidão
Segundo essa análise, não seria medida pelo volume de conhecimento teológico ou pela ausência de falhas, mas pela direção da caminhada. Gosta disso. Você pode tropeçar, mas para qual direção você está virado quando se levanta? É isso que importa. E o texto menciona mais algum elemento prático? Sim, um que é descrito como essencial, mas que muitas vezes é esquecido nessa discussão sobre disciplina: o amor. A análise recorre ao famoso capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor é apresentado não como um sentimento, mas como o motor, o combustível que sustenta essa caminhada. Certo. É o amor por Cristo que faz com que o sacrifício não seja um fardo, mas uma resposta coerente. Sem esse amor, toda a disciplina vira um legalismo pesado, insustentável. É o amor que faz com que olhar para frente seja um prazer e não só uma obrigação. A conclusão, então, parece ser um chamado à decisão. O texto diz que o reino precisa de lavradores decididos, não de admiradores ocasionais ou discípulos nostálgicos. É um chamado a uma dedicação com as mãos firmes no arado e os olhos fixos em quem vai à frente. O texto até encerra com umas perguntas bem diretas, né? Fazendo a gente pensar sobre o que precisaria morrer na nossa vida para nos tornarmos aptos e qual olhar tem entortado nosso sulco hoje. Nossa análise do texto Aptos para o Reino nos deixa com esta metáfora central: o lavrador, o arado e a necessidade de um olhar firme para frente. A ideia fundamental é que uma lealdade dividida, um coração que olha para dois lugares ao mesmo tempo, inevitavelmente traça um caminho tortuoso. E um caminho tortuoso torna os esforços improdutivos e, no final, compromete a colheita. É um chamado poderoso à coerência entre aquilo em que se diz crer e a forma como se vive. E para um pensamento final, com base neste material, o texto foca muito no custo e no perigo de olhar para trás. Fala sobre virar uma estátua de sal, sobre perder a terra prometida, sobre ser inapto. Mas qual seria a profunda e não declarada alegria da colheita que o lavrador do sulco reto está posicionado de forma única para experimentar? Além de só evitar perdas, o que é verdadeiramente ganho ao não se olhar para trás?